Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pelo aquilo que você está fazendo entre nós. Nós cremos que aquilo que você está despertando e movendo lá nos Estados Unidos e já espalhando em vários lugares, certamente você vai partilhar em todos os locais onde houver fome e sede pelo Senhor. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Que o Senhor possa aumentar, Senhor, o desejo pelo Senhor em nós. Que assim como a terra seca clama por água, nosso coração possa desejar o Senhor. Obrigado, Senhor, pelas tribulações que nos fazem ficar secos de nós mesmos e nos fazem olhar para o Senhor e desejar o Senhor cada vez mais. Obrigado, Senhor. Amém. Eu tinha uma palavra para ministrar hoje e o Espírito Santo mudou. Talvez você já tenha percebido, nos últimos cultos nós temos falado sobre a presença de Deus e a ideia é que a gente continue falando sobre ela. Por quê? Porque ela é a razão da nossa existência, ela é o porquê nos movemos como igreja. Ela é o nosso alvo e nosso motivo. Então, tudo que nós fazemos como comunidade, reuniões, encontros, tudo isso são atividades porque a gente quer a presença de Deus. As atividades em si não são o alvo, são o meio pelo qual nós entendemos que nós vamos buscar a presença. Então nós acreditamos que a palavra é um fundamento, assim como a comunhão e a oração. Então por isso nós temos reuniões de oração, nós buscamos ter reuniões da palavra e encontros de comunhão. Mas o foco não é a comunhão, não é a palavra e não é a oração, mas é Deus. Eu fiquei pensando, por que o Senhor bagunçou tudo, Senhor? Aí o que eu senti foi de que é melhor as pessoas provarem da presença do que eu precisar falar sobre ela. Né? É melhor. Muitos aqui não provaram aquilo que Deus já fez no passado, no Brasil, então eu acredito que Deus vai tocando pessoas para que quando nós falarmos sobre a presença não fique uma linguagem teórica, não fique algo subjetivo, algo que fala com uma distância, mas tem a ver com algo que cada um já provou dentro da sua particularidade, dentro do seu subjetivismo, porque nós acreditamos que sim, quando a presença vem de forma manifesta, aí não tem subjetividade, é muito objetivo. Leonardo Ravenhill dizia assim: se uma casa estiver pegando fogo, você não precisa dizer para as pessoas: ei, tem uma casa pegando fogo. Porque se tiver uma casa pegando fogo aqui nessa redondeza, todo mundo vai ver a casa pegando fogo. Então, se Deus estiver num lugar, não precisa dizer para o irmão que está do seu lado: Deus está nesse lugar. Porque todo mundo vai perceber Deus naquele lugar. Mas, ainda assim, nós acreditamos que Deus está presente em todos os lugares. Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Ele está, Ele sabe tudo, Ele está em todos os lugares e tem todo o poder.
E certamente em toda reunião de oração que a gente faz, em cada culto familiar que a gente faz, em cada igreja caseira que a gente se reúne na mesa, em cada culto que a gente presta ao Senhor, Ele está naquele lugar. Mas existe algo mais que nós desejamos, que é essa literalidade, essa manifestação sólida, palpável da presença. Então, enquanto vamos pregando e ensinando sobre isso, nós queremos provar dessa realidade. E nós acreditamos que enquanto vamos buscando o Senhor, Ele vai nos conceder essa graça de se manifestar entre nós. Meu foco hoje era falar sobre Davi e sobre o anseio da presença e quanto isso marcou ele e uma geração. Mas na reunião de oração, quinta-feira, o Senhor me trouxe um texto de Isaías 62 que me fez ficar pensando, sabe? Fica aquela pulga te incomodando. E foi isso que aconteceu. Então, você pode abrir em Isaías 62. Nós vamos ler do verso 1 ao 7. Quando você abre aí, eu vou te contar uma história. Dá para se movimentar um pouco mais. Nessa quarta-feira eu fui num evento, era a inauguração de uma escola, Instituto Infantil, e ele é um instituto cristão para a educação infantil, aqui em Canoas. E é muito curioso como Deus faz as coisas. A pessoa lá que é responsável, que vai ser responsável pela capelania do instituto, é um pastor que eu conheci há muito tempo atrás, por baixo aí 20 anos. E esse cara, ele foi alguém que Deus usou para trazer, não sei se foi a primeira pessoa que trouxe, mas eu acho que foi, tenho quase certeza que foi. A primeira pessoa que trouxe o Gregório McNulty para o Rio Grande do Sul. E o mais interessante é que ele trouxe o Gregório McNulty numa igreja luterana. E depois disso, esse pastor foi convidado a se retirar. E ele formou uma comunidade aqui chamada Refúgio. Ela foi um referencial no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas foram tocadas, transformadas nesse lugar. E era um ponto onde o Gregório, sempre que vinha ao Rio Grande do Sul, ministrava ali. E pensando sobre isso que está acontecendo nos Estados Unidos e encontrando esse homem, eu fiquei lembrando dos encontros que a gente tinha há 20 anos atrás, onde o Gregório ministrava. E algo que era extraordinário é que a presença de Deus era manifesta de uma forma muito suave e doce. Deus vinha sobre o lugar e gerava arrependimento, contrição, um desejo por mais de Deus, por orar mais, por conhecer mais as Escrituras, por pregar o Evangelho na rua. Era algo extraordinário que acontecia. E não era pela figura do Gregório, mas era pelo aquilo que Deus marcou na vida dele e ele conseguia partilhar com os outros. Então, eu sinto que a gente tem como comunidade parte desse legado, sabe? De continuar essa mesma busca. E não é coincidência a gente estar em Canoas, sabe?
Não acho que é coincidência. Mas bom, vamos para o texto. Verso 1, Isaías 62 diz: Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que a sua justiça saia como resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória. E você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor, uma diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia, e a sua terra de casada. Porque o Senhor se delicia em você, e a sua terra será casada. E a sua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você. E como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas, que jamais se calarão nem de dia nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem, nem deem a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Até aqui. É bem provável que o verso 1 esteja falando sobre o próprio Deus. Deus mesmo começa a falar no verso 1 pela boca do profeta, dizendo: Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que a sua justiça saia como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. O que é interessante nesse capítulo de Isaías é de que ele consegue captar aquilo que captou o coração de Davi. Perceba que existe uma linhagem de pessoas que são tocadas por Deus e elas têm um desejo por Deus. E o desejo de Deus é partilhado com essas pessoas. A mesma coisa acontece no Salmo 132. Diz que Davi é tomado de tamanha forma que ele faz um voto com o Senhor de não dar descanso aos seus olhos até que seja estabelecido um lugar para a morada de Deus. E quando continuamos o Salmo 132, o que nós vemos é que Deus escolhe Jerusalém. Deus escolhe aquele lugar como lugar da sua habitação e ele decide que ele vai habitar naquele lugar. Então fica aquela pergunta: foi Davi que escolheu Jerusalém ou foi Deus que escolheu Jerusalém? Eu acredito que foi Deus, porque ele mesmo diz no Salmo, mas o que a gente percebe é que Davi conhece o coração de Deus. Então, quando lá em Atos 13, eu sei que foi lido isso aqui, vamos lá, Atos 13, hoje vai ser no modelo antigo, sem computador. Quem achar primeiro aí me avisa. Então, eu estou procurando ele. Quando ele diz: encontrei Davi, homem segundo o meu coração. 13:22. É isso aí. Temos um bereano em nosso meio.
E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus escolheu um lugar onde ele queria estabelecer o seu nome. Davi não encontrou o lugar, ele encontrou o coração de Deus. E quando ele encontrou o coração de Deus, ele decidiu então conquistar aquele lugar para Deus. Jerusalém não pertencia a Israel ainda, mas ele vai como uma das primeiras incursões do seu reinado é tomar Jebus, Jerusalém. Significa então que ele conhece o coração do Senhor e começa a se alinhar à vontade de Deus. O que nós percebemos aqui é Isaías compartilhando o coração do Senhor, dizendo que Deus tem algo sobre Jerusalém. O que nós, pulando para o verso 6 e 7, nós vamos encontrar o seguinte: o desejo de Deus sendo partilhado com pessoas. Sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas, ou sentinelas, ou vigias, que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem, nem deem a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Deus disse: por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que a sua justiça saia como resplendor e a sua salvação como uma tocha. Então ele partilha o seu desejo, a sua vontade com pessoas, e essas pessoas são colocadas num lugar chamado lugar de oração. Eles são colocados em cima de muros, são vigias, são pessoas que vêm. Elas estão vendo a vontade do Senhor, elas estão vendo o coração do Senhor, assim como elas estão vendo o desespero do mundo, assim como elas estão vendo a igreja, vendo os irmãos. Tenta imaginar uma cidade murada, o vigia em cima, ele consegue ver o lado de fora e consegue ver o lado de dentro, mas esses vigias também conseguem olhar para cima e ver o que está em Deus, no coração de Deus. Eles conseguem ver o desespero do mundo, eles conseguem ver a igreja funcionando e também, principalmente, o coração de Deus. E o que o próprio profeta aqui fala é que o próprio Senhor colocou eles nesse lugar. Não foi eles que buscaram, não foi eles que são melhores do que os outros, não são eles que são especiais. Mas Deus colocou vigias, Deus colocou guardas, Deus colocou homens e mulheres no lugar de oração. E a Bíblia fala que a casa de Deus é chamada de casa de oração. Significa que cada congregação, cada igreja deve ser um lugar de encontro com Deus, porque uma casa de oração é um lugar de relacionamento com Deus, um lugar de encontrar Deus. Então, uma reunião de oração não é para ser um lugar chato, onde as pessoas ficam com listas de oração, pedindo muitas coisas para Deus, dizendo: me dá isso, me dá aquilo outro. Não. A casa de oração, o lugar de oração, deve ser muito mais parecido com o Éden, onde Deus vinha e se encontrava com Adão. Então, quando Deus coloca pessoas nesse lugar, Ele captura o coração delas e partilha do seu desejo, partilha da sua vontade com essas pessoas. Ele faz com que elas tomem a mesma postura daquele outro homem que ele conquistou, chamado Davi. Davi não é um cara melhor do que os outros, então por isso ele diz: eu não vou dar descanso aos meus olhos até que eu estabeleça um lugar para a presença de Deus. Assim como esses intercessores não são melhores, mas simplesmente Deus colocou dentro deles, partilhou o coração com eles, então eles não conseguem fazer outra coisa senão desejar que Deus cumpra a sua vontade.
Sim, o texto está falando sobre Israel. Sim, o texto está falando sobre Jerusalém. Está falando sobre Deus restaurar a nação de Israel, sobre colocar Israel como o lugar mais glorioso da terra. E o que isso significa? Significa que está falando sobre a volta de Jesus. Está falando sobre Jesus estar reinando naquele lugar. Porque quando o rei estiver na cidade do grande rei, ela se torna o lugar mais especial da terra. Quando o rei estiver lá entronizado, a luz para as nações vai sair de lá. A palavra do Senhor, como diz Isaías 2, vai sair de lá. A lei regerá sobre todas as nações. Então, quando Deus coloca esse desejo no nosso coração de orarmos a sua vontade, e principalmente para que Ele restabeleça, nesse caso aqui falando de Jerusalém, Ele não está falando só de Jerusalém, mas Ele está falando sobre a presença dEle, literal, a presença de Jesus naquela cidade. Só que para que isso aconteça, se vamos conhecer a Escritura, sabemos que vão ter passos até isso acontecer. E um desses passos é, por exemplo, Joel 2. Então, para que Cristo volte, é necessário haver esse grande e bendito avivamento que vai converter os corações. Significa então, se Deus vai capturando o coração de pessoas para colocar nesse lugar de oração, Ele vai partilhando a sua vontade para que possamos interceder e Ele possa cumprindo as suas promessas. Sabe o que é maravilhoso? É que assim como Deus não quer ficar dormindo, Ele também tira o sono daqueles que Ele partilha o seu coração. Deus quer ser importunado, Ele não quer ficar com sono, como se Deus pudesse dormir. Mas o que Ele fala é que pode ser que a gente esqueça de estar importunando Ele. Pode ser que a gente esqueça de estar lembrando Ele das suas promessas. Pode ser que a gente esqueça da sua vontade. Significa que a nossa vontade está tomando proeminência nas nossas vidas. Quando isso deixa de queimar no nosso coração, quando a vontade dele deixa de queimar no nosso coração, ao ponto de nos levar ao lugar de oração, pode ser que nós esquecemos do que ele colocou dentro de nós. E se você está aqui nessa noite, eu acredito que Deus já partilhou esse desejo de ver as promessas de Deus se cumprindo. Se você está aqui hoje, é porque Ele já marcou você para ser esse vigia, esse sentinela. Você precisa assumir essa posição de lembrar a Deus das suas promessas. A beleza é que Deus, enquanto nos leva a esse lugar de oração, Ele está conosco. Ele não nos deixa sós. Ele está com os seus vigias, porque Ele é o vigia de Israel. Ele não nos chama a algo que Ele não faz. É aquele que intercede por nós. Lembra, Jesus está sentado à direita do Pai, intercedendo por seu povo. Jesus está orando. E Ele marca-nos com o mesmo desejo de sermos pessoas que escolhem o lugar de encontrar com Deus, porque Ele partilha o seu coração conosco e nós podemos orar a sua vontade e Ele vai cumpri-la. Nós podemos ter a certeza que se nós pedirmos por mais da presença dEle, Ele vai nos dar da sua presença. Se nós pedirmos por avivamento, se nós pedirmos por restauração, por conversão, Deus vai conceder isso. Quando nós pedimos para Deus converter a nação de Israel, quando nós pedimos para Deus restaurar Jerusalém como o lugar mais importante da terra, tudo que tem a ver conosco como igreja está incluso nisso, não está fora do plano. Talvez nós pensamos, nós não somos o centro, nós não somos os mais importantes. Bom, o mais importante é Jesus. E Ele escolheu o seu povo, Israel. Mas Ele também nos chamou de co-herdeiros, co-participantes da herança. Ele nos deu o que tem de mais importante, Ele partilhou do seu Espírito conosco.
Se você está aqui hoje é porque Ele te fez nascer de novo e partilhou uma centelha do seu Espírito dentro de você. Significa que Ele já te colocou a garantia da salvação eterna dentro de você. E isso é a coisa mais importante que tem. Só que Ele não te chamou para ficar parado. Ele não te chamou para continuar vivendo a sua vidinha. Ele está te importunando para que você importune Ele. Ele está te incomodando para você sair do seu comodismo e entrar nesse lugar de relacionamento com Ele. A beleza disso é que nós somos participantes do plano de Deus. A beleza disso é que Ele está conosco enquanto estamos fazendo isso. Isso não é algo desagradável, é algo prazeroso, porque Ele disse que Ele levaria o seu povo para o lugar de oração e o alegraria. Isaías 56. Vamos ali rapidinho. Verso 7, 56, 7. Também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esse lugar de encontro, esse lugar de prazer, é destinado não só para Israel, mas para todos que convertem seu coração, que buscam a Jesus. Se nós temos encontrado prazer nesse lugar, Jesus nos chama a partilhar com aqueles que estão à nossa volta, para que nós convidemos essas pessoas para provar dessa realidade. A pergunta é se nós temos vivido o verdadeiro evangelho, se nós temos provado dessa realidade, ou se estamos em mera religião e mero moralismo. De fato, partilharmos uma religião morta não vai atrair pessoas. O que atrai pessoas é a vida de Deus. É a vida de Deus sendo partilhada. Deus promete que Ele vai permanecer até o fim, até levantar Jerusalém como um resplendor sobre a terra. Ele não vai se calar, Ele não vai se aquietar. E é isso que Ele compartilha com aqueles que Ele coloca como intercessores, como homens e mulheres de oração. Ele vai colocar uma santa inquietação sobre nós. Talvez você acordar de madrugada não vai ser porque você comeu demais. Talvez pode ser Deus te acordando para você começar a orar mais. Cada um de nós tem um chamado. Vocês farão com que o Senhor se lembre. Não descansem e não deem a Ele descanso, até que... A Bíblia está cheia de até que. E de repente, Ele nos chama a permanecer no lugar de encontro com Ele, até que Ele derrame do seu Espírito, até que Ele toque os corações de forma tão providencial que não tem a ver conosco, até que nossos familiares se convertam, até que Jesus volte, até que Ele rompa os céus e estabeleça Jerusalém como a glória das nações. Ter um anseio pela presença é ser marcado com a vontade de Deus,
enquanto Ele nos marca com a sua vontade, nos leva para esse lugar de encontro, esse lugar de oração, Ele nos dá da sua presença, Ele nos alegra, Ele nos satisfaz, mas Ele nos faz ter uma angústia e um clamor para que a sua vontade se cumpra. A beleza de tudo isso é que Ele nos tirou de um lugar de vazio, Ele nos tirou de um lugar de insignificância e nos fez participantes do seu plano. Jesus nos comprou para que pudéssemos ser participantes do seu plano. Jesus morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado, para nos levar de volta ao relacionamento com Deus, para que pudéssemos estar diante do trono e nos tornarmos sacerdotes como Ele é sacerdote e nos colocar no lugar de oração. Mas perceba, esse lugar de oração é um lugar onde nós podemos contemplar o Pai, provar do amor do Pai, e diante do Pai, tendo o coração partilhado com Jesus, nós podemos orar aquilo que Ele deseja. Que aquilo que Deus já fez no passado, inclusive nessa terra, possa marcar os nossos corações. Que essa fome, essa sede possa permanecer e aumentar, mas que nós possamos encontrar alegria e prazer nesse lugar de encontro com Deus. Vai ser momentos individuais, mas principalmente coletivos. Nesse lugar de encontro com a presença, nesse lugar de encontro onde corações são derramados e nós podemos então não dar descanso a Deus, lembrando Ele das suas promessas. Vamos orar? Pai, obrigado porque você é um bom Pai, um Pai amoroso. Obrigado, Senhor, que ao longo da história você tem conquistado corações e partilhado seu coração com homens e mulheres. Obrigado, Senhor, porque você um dia tocou o coração de Davi e partilhou o seu coração com ele. E ele perseguiu a sua vontade com toda a sua força. Ele influenciou e tocou uma geração. Não só a sua geração, mas a próxima. Ao ponto, Senhor, de estabelecer o templo em Jerusalém. Homens e mulheres, famílias se dedicaram ao culto ao Senhor na tenda de Davi. Homens e mulheres acreditaram que era possível estar diante da arca adorando o Senhor dia e noite. Homens e mulheres foram marcados pela sua presença. Da mesma forma, você usou o profeta Isaías, revelando o seu coração, demonstrando o seu desejo de restaurar Israel e colocar Jerusalém como a cidade do grande rei, como uma luz para as nações. Mas você também prometeu que você partilharia o seu coração com muitos homens e mulheres, para que eles se tornassem esses que estão no lugar de oração, não dando descanso ao Senhor, lembrando das suas promessas. Obrigado, Senhor, porque esse lugar é um lugar de prazer e alegria. Você disse que você nos levaria
a sua casa de oração e nos alegraria nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque enquanto recebemos aquilo que está no seu coração, você nos satisfaz com a sua presença. Nós te pedimos, Senhor, marca pessoas aqui hoje com esse desejo, Senhor, de estar, Senhor, no lugar de encontro contigo. Levanta, Senhor, os teus sentinelas, levanta os teus atalaias, levanta, Senhor, os teus vigias, Senhor, que não vão dar descanso aos olhos e também não deixarão o Senhor descansar. Marca-nos nessa noite aqui, Senhor. Marca-nos nessa noite, Senhor. Nós não precisamos de emocionalismo, nós precisamos de um toque do Senhor. Nós precisamos que a sua palavra, Senhor, penetre o mais profundo do nosso coração. Sela-nos com o selo dos vigias, Senhor. Sela-nos com o selo dos sentinelas. Marca-nos com o seu amor leal. Marca-nos com esse desejo que consumiu Davi. Você tem levantado intercessores por toda a terra, homens e mulheres que não dão descanso aos seus olhos. Eu te peço, levanta homens e mulheres aqui nessa noite, que colocam as suas vontades, os seus planos, os seus projetos um pouco de lado e colocam você em primeiro lugar. Colocam o seu coração em primeiro lugar, colocam a sua vontade em primeiro. Suas lágrimas não são mais pelos seus planos que não dão certo, mas suas lágrimas são para que você cumpra a sua vontade. Pai, nós te pedimos, lembra das promessas que você já fez para o Brasil. Lembra das promessas que você já fez para o Rio Grande do Sul. É tempo, Senhor, de você avivar essa terra seca, Senhor. É tempo de você despertar essa igreja, Senhor, que pode estar um pouco adormecida. Desperta-nos, Senhor. Toca-nos com a tua vida, Senhor. Elimina toda a morte que ainda existe em nós e nos enche da sua vida. Sopra vento do Espírito, vento que gera vida, sopra sobre nós. Sopra sobre cada igreja que está invocando o seu nome. Sopra sobre cada igreja que está clamando pela sua vontade. Sopra sobre cada igreja que está esperando no Senhor. Nós lembramos, Senhor, cumpre as tuas promessas, cumpre a tua palavra. É tempo, Senhor, de derramar o teu Espírito sobre os teus filhos e filhas. Prepara a tua igreja para a tua volta, Senhor. Derrama do teu Espírito e nos capacita-nos para o encontro com o Senhor. É tempo de você vir e estabelecer o seu reino. Como será glorioso ver o Senhor assentado em Jerusalém. Como será glorioso estar com o Senhor restaurando a toda a terra. Nosso coração se enche de expectativa. Você vai estabelecer, Senhor, um governo sem corrupção, um governo sem injustiças. Tudo que mais nosso coração deseja se encontra no seu retorno. Toda a paz que procuramos, todo o descanso que desejamos.
Toda a vida que queremos se encontra no seu retorno. É no seu reino que todas essas coisas nós poderemos provar e desfrutar da melhor forma. Não vai haver mais doenças, não vai haver mais morte. Que essa esperança superior aumente em nossos corações. Que nossa busca não seja por respostas agora, mas que possamos ter os nossos olhos fixos na sua vinda, no seu reino. Ajuda-nos a viver o hoje, Senhor, de uma forma coerente, viver, Senhor, de uma forma santa, mas com expectativa na sua vinda. Troca, Senhor, os nossos desejos pelos teus. Troca as nossas expectativas pelas tuas. Ó Deus, que possamos desejar mais avivamento do que um carro novo. Ó Deus, que possamos desejar mais os perdidos se arrependendo, se convertendo, do que ter, Senhor, um tênis novo. Troca, Senhor, as nossas expectativas. Partilhe o seu coração conosco, para que o seu desejo seja o nosso. Coloca-nos como vigias sobre o muro, com o seu coração, não dando descanso aos nossos olhos e não deixando o Senhor ter descanso até que você cumpra as suas promessas.